Vamos fazer o seguinte, vou colocar o Danilo e o Perrone na conversa, mas vamos colocar aquela telona linda com os grupos para a gente começar o debate? Vamos lá. Tá aí. Vamos grupo por grupo. Vamos começar pelo grupo A. Fluminense, Alianza Lima, Cerro Porteño e Colo-Colo. Eu gostei, hein? Eu gostaria de estar nesse grupo. E Se você, fosse. Lavieri? Bom dia a todos. Se fosse em 98, esse grupo seria o grupo da morte, Tirone. Mas hoje em dia, Cerro Porteño e Colo-Colo já não jogam mais nada. Então, de fato, e outra, é um grupo que a logística é ok, né? Cerro Porteño, que é um jogo em Assunción, Colo-Colo joga em Santiago, você joga em Lima, tudo capital, sem precisar pegar ônibus, pega um voo tranquilo. Então, realmente, o grupo do Fluminense eu acho um grupo ok. A questão que a gente tem é que o Fluminense ainda não se acertou nessa temporada, mas se jogar minimamente, passa tranquilo nesse grupo. E aí, Perrone? Bom dia, Tirone, Lavieri, todo mundo que está com a gente. É o seguinte, ó, e para mim, de todos os grupos sorteados, não tem grupo fácil para os brasileiros. Eu não classifiquei. Eu fiz uma brincadeira aqui, classifiquei os grupos, né? E o do Fluminense eu coloquei como dificuldade média. Concordo com o Danilo, se o Fluminense jogar o que sabe, passa tranquilamente. Mas eu não acho que é uma moleza. Bom, eu classifico como dificuldade, grupo fácil. O Perrone médio. Então lá, é sempre médio, fácil ou difícil. E aí, o Lavieri? Para mim é fácil. Tô no fácil também. Aquele meu amigo apavorado, para ele todo mundo é o Manchester City, falou, não, mas o Colo-Colo agora está com o Vidal. Falei, pô, o Vidal é esse aqui que jogou no Flamengo, não jogava nada, chegou lá de cavalo. Não, porque o time está bom. Vamos ver. Mas eu gosto desse grupo aí, me fala bem. Pertinho, só a viagem é ok, para o Peru é mais longe, e estamos falando do campeão da Libertadores, né? Não é qualquer time. Muito bem, vamos lá, vamos ao grupo B. É o grupo do São Paulo. Lá vai. São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Tajeres e Cobressal, que tem talvez o melhor escudo entre todos os participantes da Libertadores, que é uma bola com um chapéu com um capacete de mineiro, né, em cima da bola. E aí, o Lavieri? Eu acho que o grande problema do São Paulo é o próprio São Paulo, como você bem disse na abertura. São Paulo, a gente não sabe o que vai acontecer nesses próximos 10, 15 dias. O Talheres é um time que eu acho, por exemplo, na comparação com o Palmeiras, por exemplo, eu acho que o Talheres vive um momento melhor do que o São Lourenço. Muita gente está preocupada com o São Lourenço no grupo do Palmeiras. Eu acho o Talheres que vai dar mais trabalho do que o São Lourenço. O Barcelona de Guayaquil é um time que normalmente é um pouquinho mais complicadinho assim, mas nada que deva tirar o sono do São Paulo. E o Cobressal, o charme seria jogar naquele estádio do deserto, que nem isso deve acontecer, né? Acho que o São Paulo, o principal adversário aí é o próprio São Paulo, olhando para o espelho. Também classificaria como fácil na nossa escala. E aí, Perrone? Eu classifico como médio. Né? Você tem o Barcelona, é um time que pode complicar. O Talheres, como o Danilo lembrou, está bem no Campeonato Argentino e é um time tradicionalmente que pode dar aquela complicada. Então, eu acho que assim, o São Paulo precisa se ajeitar bastante ainda para você poder falar que seria uma classificação tranquila. Tem o Cobressal, que aí sim, apesar das dificuldades de jogar fora de casa, você quando jogar lá dá para vencer. Então, se o São Paulo se arrumar minimamente, tranquilo, favorito do grupo, quer dizer, nessa dificuldade média para mim. Tem um meme que ficou rolando na internet, fala, primeiro adversário do São Paulo na Libertadores. Aí era o papelzinho lá escrito Carpini. A gente vai falar daqui a pouco da situação do Carpini. O Júlio Casares ontem lá no sorteio falou, bancou o Carpini, tem a questão do Rames. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo que tá pegando fogo as coisas lá, o clima. Mas eu classifico como médio o grupo. Acho que o Talheres deve ser um time chato. Em condições normais, com o São Paulo azeitado, vai disputar a primeira posição com o Tajeres. O Barcelona já foi finalista, tal, mas tá um pouco longe daquele momento. E o Cobressal é o Cobressal, né? Ainda mais se não jogar lá naquela paisagem lunar, pode ser um time mais simples. Mas vamos passar agora para o grupo C. É o do Grêmio, que está na nossa enquete.
Grêmio, The Strongest, Estudiantes e o Huachipato, que é o atual campeão chileno, diga-se. Olha, hein? E aí, Lavieri? Eu acho esse o grupo mais difícil dos brasileiros. Também ontem, o Palmeiras caiu no grupo da morte, eu discordo. Quando antes do sorteio, olhando o grupo 2, o pote 2, o time que eu menos gostaria de ter, caso eu torcesse para alguém, né? Se eu torcesse para alguém, o grupo que eu gostaria menos de ter alguém no meu grupo é o Estudiantes. É o time mais difícil do pote 2 para mim e caiu no grupo do Grêmio. The Strongest a gente sabe que tem altitude, que pode complicar qualquer jogo. E o Huachipato, que em tese você poderia considerar a zebra do grupo aí, o Grêmio tem mais futebol. Mas ainda assim eu acho que é um jogo, é o grupo mais complicado dos brasileiros, e esse sim eu coloco como médio, especialmente pelos Estudiantes. Os Estudiantes é o time que tem potencial para vencer na Argentina e para complicar bastante um jogo em Porto Alegre também. E aí, Perrone? Não coloco como médio esse não, coloco como difícil. Estudiantes briga pau a pau com o Grêmio, 2 confrontos equilibrados. The Strongest tem o problema da altitude, mas também, ao mesmo tempo, é um time que não é mais aquela molezinha, né? Um clube que deu uma melhorada e não é mais aquele clube que você vai jogar aqui no Brasil e falar, vou golear os caras aqui, posso perder lá, mas aqui vou golear. Então, tem dificuldade. E a gente tem o time chileno que, tradicionalmente, não preocuparia, mas é um time que vem numa boa fase. Então, eu acho que é um grupo bem difícil. Eu também acho um grupo bem difícil, e se você olhar o Grêmio, é um time com muitos veteranos, vai jogar lá no céu, contra o The Strongest. É um time muito frágil quando joga fora de casa, já vista no Brasileiro, né? Que tudo bem. Time que toma muito gol. Toma gol pra caramba, pelo menos tomou ano passado, não sei se isso vai se acertar esse ano. Joga bastante aberto. Eu acho um grupo. Olha, eu tô olhando com mais calma esse grupo hoje, tô achando que talvez seja o mais enroscado mesmo, hein, cara. Muito bem. A nossa enquete segue lá, hein? Quem pode se complicar no grupo da Libertadores? São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro, que a gente entendeu que são os grupos talvez mais enroscados. Vamos ao grupo D agora. Cadê? Tem o Botafogo, LDU, Universitário do Peru, Júnior Barranquilla e Botafogo, que veio do grupo 4 e deu sorte para o Botafogo e sorte para os outros brasileiros. Não caiu num grupo com brasileiro. Poderia ter caído, não caiu. Esse é o grupo do Botafogo. Que eu não acho médio, mas vamos lá, quero ouvir vocês. O Botafogo... Eu acho difícil, viu? Vai lá, Perrone, vai lá. Não, desculpa, Danilo, eu acho difícil. Eu acho que o único adversário ali relativamente tranquilo para o Botafogo é o Universitário. LDU e Júnior são adversários que complicados, não acho fácil não. E o Botafogo está nessa, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer com o Botafogo. O Botafogo ainda precisa se estruturar, então eu classifico como difícil. Eu estou em dúvida. Fala aí, Danilo. Eu coloco como médio também. Médio porque eu acho que a LDU é um time também que pode complicar, tá jogando fora e dentro. Universitário eu acho que é um time que dá para o Botafogo vencer na ida e na volta. E o Júnior Barranquilla é um time que, joga no estádiozinho lotado, que normalmente tem uma torcida que faz barulho, que cria um clima de Libertadores. E a gente tem que sempre considerar que o Botafogo não nos passa confiança a ponto de a gente falar que o Botafogo vai jogar 3 meses o seu melhor futebol. Então eu classifico como médio, mas eu acho que o Botafogo, por mais que ele tenha essas dificuldades no grupo, ele poderia ter se saído muito pior. A gente pensando que ele vinha do pote 4, né? Podia pegar Flamengo, Palmeiras, podia cair no grupo do Atlético Mineiro, podia pegar River Plate. Entre as possibilidades, o Botafogo se saiu bem, mas ainda assim é um grupo que para mim é médio. Eu acho um grupo médio, mas eu acho que eu não acredito no Júnior Barranquilla. Sempre acho que é um time mais ou menos. E o Universitário é muito fraco sempre, né? Eu sei que muda alguma coisa. Eu acho que vai disputar ali a primeira posição com a LDU. O problema é que o Botafogo, por ser o quarto colocado, a ordem dos jogos ela é meio esquisita. Depois a gente pode até passar isso. Mas vamos lá. Grupo médio é a minha classificação. Grupo E. Flamengo, Milionários da Colômbia, Bolívar
da Bolívia e Palestino. E aí? Quer começar, Perrone? Pode ir, vai lá. Bom, esse grupo aí, a gente só não vai falar que é o grupo mais fácil da história do Flamengo na Libertadores por causa das viagens e das altitudes. Porque se não fosse isso, a gente ia falar que é um grupo bem fácil. Aí tem a logística, jogar contra o Bolívar, que na última Libertadores fez uma boa campanha, conseguiu se classificar, venceu o Palmeiras reserva, é verdade, mas venceu o Palmeiras. Se não fosse a altitude e a viagem, a gente ia falar que o Flamengo ia passar com o pé nas costas. Eu acho que é um grupo, no aspecto técnico, fácil para o Flamengo e que vai ter essas duas viagens chatas, especialmente porque uma delas pode ser no meio agora da final do Carioca. A questão é, o Flamengo pode meter logo um 4-0 no Nova Iguaçu na ida, e aí, tranquilo. Então é um grupo, para mim, fácil, com uma pitadinha de altitude, um pouquinho, que dá uma complicadinha, mas nada que deva tirar o sono dos flamenguistas, até porque o Flamengo já deu todo o azar que tinha para ter dado em 2023. Esse ano, o Mengão vai papar tudo, Tirone. Eu tô nessa pegada aí também. Eu acho que vai ganhar, se não tudo, muito. Eu diria que tem chance de ganhar tudo. E aí, Perrone? O Bolívar na altitude é difícil, depois eu acho que é tranquilo. E assim, aí isso a gente olhando para os adversários. Agora, a gente olhar para o Flamengo, que o Flamengo tem jogado, com altitude, mesmo com esse mantra aí da logística, que ontem os dirigentes só falavam de logística, virou um monstro o negócio, acho que mesmo assim, você, olhando para a bola que o Flamengo está jogando, como o Tite tem o controle do time, tem tudo na mão, acaba virando um grupo fácil. Eu acho que é o seguinte, esse grupo aí tem dois times, para mim, destacados, com que é Flamengo e Bolívar. O Flamengo, evidentemente, muito mais destacado. O Bolívar é o time que no ano passado avançou até lá na frente. Ele foi eliminado pelo Palmeiras, não foi isso, Danilo? Não, o Bolívar, ele ganhou do Palmeiras na fase de grupos, eu não lembro por quem Sim, foi é verdade. Ganhou do Atlético Paranaense, né, no mata-mata. Eliminou o Atlético Paranaense, mas foi avançando. Ele chegou até as quartas de final. É um time que Perdeu do Inter, se eu não me engano, não foi? Foi do Inter. Eu acho que sim, exatamente, o Inter que chegou até a semifinal. O Bolívar, diferentemente dos times bolivianos todos, ele fez um estrago fora. Ele era um time que jogava bem fora de casa, não só na Bolívia. Na Bolívia ele ganhava muita gente, porque era na altitude, mas ia para nível do mar e não foi mal, tanto que chegou até as quartas. É uma posição importante para um clube boliviano. Agora, os outros dois, Milionários e Palestino, né? Esse aí é para o Mengão amassar. E aí a gente vai fazer outra análise, né? Qual time pode fazer a melhor campanha? Para mim, o Flamengo está entre aqueles que pode ter a melhor campanha, como fez o Palmeiras no ano passado, aliás, nos últimos 2 anos, fez o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo é um candidatíssimo a ter a melhor campanha. Bem candidato. Não sei o que vocês acham. Eu acho também. Eu acho que é uma. Assim, de novo, né? Vamos lembrar que no ano passado, quando teve o sorteio, eu lembro que a minha manchete era o Flamengo teve toda a sorte do mundo. Mas aí enfrentou Alcas e não sei o que e conseguiu perder ponto. O normal, para mim, é o Flamengo ser o melhor da fase de grupos, sim. Eu acho que briga com o Palmeiras, né? Mas aí tem um grupo um pouquinho mais fácil, dá uma pequena vantagem para o Flamengo. Mas eu vejo a briga só entre os dois e mais ninguém. Muito bem, vamos ao grupo F, então. O grupo F, o grupo do Palmeiras, Del Valle, São Lourenço e Liverpool. Desculpa, né, Tirone? Te interrompi aí, te atropelei. Não, pode falar. Pode continuar. Pode falar. Não, então, aí eu acho que aí o Palmeiras, assim, cara, não é um grupo fácil. Eu colocaria como um grupo difícil até. É um grupo difícil, só que o Palmeiras, pelo que joga, transforma esse grupo em fácil, na minha opinião. Eu acho que na prática vai acabar sendo um grupo que o Palmeiras vai liderar sem susto. O Del Valle é um clube organizado, um time que tradicionalmente é competitivo na Libertadores. São Lourenço não está bem no Campeonato Argentino, mas é sempre um time também que tem condições de complicar. E aí o Liverpool uruguaio é o clube para o Palmeiras fazer ali os 6 pontos sem preocupação. E aí, Lavieri? Para mim, o Palmeiras tem uma vida
um pouco mais difícil do que dos últimos anos, mas também um grupo que dá para passar com certa tranquilidade, porque o Liverpool é muito fraco mesmo. O São Lourenço tem mais nome do que futebol, então é um time que hoje tem, acho que 2 vitórias em 8 jogos lá na Argentina, nos últimos 8 jogos, é muito pouco, 2 em 10, desculpa. E o Del Valle, ele foi um time que assustou muito os brasileiros recentemente, né? E a gente vai lembrar, o Palmeiras é um dos poucos que não sofreu com a maldição do Del Valle, né? Então, eu acho que o Palmeiras é um grupo mais difícil do que eu pegou nos últimos anos, mas também é um grupo que o Palmeiras consegue aí fazer aqui, ó, 6, 12, 15, vai fazer pelo menos 16 pontos nesse grupo aí. É isso, olha, tá confiante, hein? 16 pontos. Os 6 contra o São Lourenço, 6 contra o Liverpool, pelo menos uns 3 pontos com o Del Valle aqui em São Paulo e um pontinho fora. Que aí tem chance de ser a melhor campanha, uma boa chance. Flamengo vai fazer 18, sabe? Olha, tem chance, meu. Eu também acho que o grupo, se fosse um outro time ali, no lugar do Palmeiras, fosse lá o São Paulo, a gente já tá falando que era um grupo enroscado. Mas como é o Palmeiras, completamente equilibrado, forte, ganha, time seguríssimo, também acho que não vai ter grandes questões com o Palmeiras no grupo F. Eu considero um grupo médio, mas sendo que é o Palmeiras, para mim é um grupo quase fácil para o Palmeiras. Não sei se vocês consideram como médio, fraco, fácil. Eu considero como um grupo difícil, mas que o Palmeiras vai acabar conseguindo superar pela bola que está jogando, vai conseguir terminar em primeiro ali. Tem mais grupo? Não, fala. Não, o grupo, eu acho que é fácil, é médio para fácil, Tirone. Médio para mim é o do Grêmio, o do Palmeiras para mim é mais fácil do que o do Grêmio. Muito bem, tem mais grupo ou acabou? Acabou, né? Não, tem mais. Tem mais. Exatamente, claro. Penharol, Rosário Central, Atlético Mineiro e Caracas. Lembrando, o Atlético Mineiro não era cabeça de chave. E olha, se deu bem o Atlético Mineiro, hein? Podia ter pegado um grupo enroscado, com River Plate e tal, não pegou. Pegou o Penharol, camisa e tal, mas ultimamente não assusta. E aí, eu gostei. Bem. Eu acho um jogo bom também, um grupo bom, desculpa. Acho que o Atlético Mineiro vai também ter condições de passar. E é outro que eu acho que pode entrar na disputa com o Palmeiras e com o Flamengo aí. Eu consigo ver o Atlético Mineiro fazendo também 15, 16 pontos com tranquilidade, viu? Penharol, camisa, só camisa, gente. A gente tem que deixar um pouquinho a humildade de lado. Os times brasileiros estão muito acima dos times sul-americanos. Não é à toa que a gente tem 3 campeões seguidos brasileiros. O River Plate é o time que pode mais assustar, mas também está em baixa em relação ao que teve nos últimos anos. Eu entendo o Perrone falando a questão do médio difícil, mas a gente vai olhar, para mim, todos os brasileiros vão passar. E aí, Perrone? Eu acho assim, vocês têm razão na questão da camisa. O Penharol hoje é muito mais camisa do que qualquer outra coisa, mas às vezes a camisa, esses times de camisa que não vêm bem, acabam crescendo na competição. Então eu acho que é um grupo médio. Você tem um time argentino, sempre pode ser complicado. Tem o Penharol, que tem essa questão que, esses caras quando jogam com raça, eu já vi esses caras jogando aqui no Brasil com um jogador a menos, jogando, sabe, tornando o jogo difícil. Os caras de repente eles podem complicar. Aí agora o Caracas é aquele lá que é para você fazer 6 pontos. Então eu acho que é médio. Olha, eu diria que seria um grupo fácil, mas o Galo tá ali capengando. É daqueles times, tem time, tem jogador, tem não sei o quê, mas tá jogando muito menos do que se imagina. Suou sangue lá no Campeonato Mineiro, tá ainda, o Filipão outro dia estava sendo xingado pela torcida. Eu acho que isso pode ser o enrosco pro Galo. O time não tá bem, mas o grupo, em tese, para mim é fácil. Mas o próprio Galo pode deixar esse grupo mais complicado. O João Rodrigues fala o seguinte: esperem a bola rodar, não dá para ver nada. Então tá bom, encerramos por aqui o nosso All News hoje, já que não podemos comentar. Vamos comentar, gente. Se a gente não vai poder comentar, vamos fazer o quê? Como diria Alexandre Pretzel, Tirone, palpitar é brincar.
Palpitar é brincar, gostei, adorei. E aqui, ó, tem a mensagem do Gabriel Pires falando: tem 7 grupos da morte. Onde tem brasileiro, os adversários vão morrer. Nossos times não têm que temer equipes dos outros países. Grana faz a diferença. Até um tempo atrás, eu confesso que eu achava que a gente tinha uma certa soberba com isso. Não, pô, aqui é o Brasil e tá. Mas agora, com essa diferença de grana imensa, é como se fosse um monte de Flamengos e Palmeiras jogando com todo respeito, com um monte de Criciúma. Era mais ou menos isso, a Libertadores dos últimos anos, me parece. Essa é uma diferença muito grande de orçamento, que se impõe claramente para mim, a ponto do River Plate, tão poderoso, ter ficado pelo caminho. Né? Você vai assistir o All News Sport da Argentina, do Uruguai, os caras tão brabo, tão pé da vida com a força dos brasileiros. Era o que mais ou menos acontecia quando eu era criança e ligava para assistir você, Tirone, já na ESPN, né? A gente tem essa diferença de idade. Vocês ali falavam, não, porque o Boca, o River, o Nacional, o Peñarol, o Cerro Porteño, naquela época que eram jogos equilibrados. Hoje em dia, os times brasileiros são muito a mais, gente. O Santos, que lutou para não cair no Paulista esses anos, fez final com o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo fizeram final. Flamengo e Atlético Paranaense. Assim, a diferença é muito grande. Claro, o Boca no ano passado surpreendeu, passou do Palmeiras, mas a gente vai lembrar que o jogo nos 45 minutos do segundo tempo ali, o goleiro do Boca Juniors fez uma defesa numa bicicleta do Rony em cima, dentro da pequena área. O normal seria o Palmeiras ter passado aquele jogo. Então, assim, tirando a humildade, que a bola pode o futebol é uma caixinha de surpresas e tal, o normal é que os brasileiros passem, porque os times brasileiros estão bem acima dos times sul-americanos. E também, ó, a gente vai olhar na Sul-Americana, por exemplo, o Fortaleza foi finalista de Sul-Americana, gente. O nível do futebol brasileiro hoje está muito acima dos nossos vizinhos. Fala, Perrone. Não, eu acho também que o normal é que os brasileiros passem. Realmente, a parte financeira dá uma vantagem muito grande. Mas a gente está cansado de ver, mesmo aqui no nosso quintal, que a questão financeira não resolve tudo. Se resolvesse, o Corinthians não teria sido eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. É um time que está super endividado, mas ele tem um time muito mais caro do que outros que passaram e ele ficou de fora. Então, assim, não dá só, eu não acho que só que vai ser uma grande moleza para os brasileiros. Não vai ser, são favoritos? São. A tendência é que todos passem? Mas calma lá, também eu acho que as dificuldades vão aparecer.